noite, meus irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Boa noite a você que também nos visita. Não saia sem receber um abraço, sem pegar ali na bancada ali fora um presente que nós temos para você. Você é muito bem-vindo no nosso meio. Meus irmãos, ano novo, vida nova, como diz o ditado, não é? E quantos de nós, creio que todos, fazemos todo início de ano, final de ano, as nossas reflexões, não é mesmo? Nós resolvemos que vamos fazer diferente nesse ano que entra, nós resolvemos que vamos entrar na academia talvez, né? Perder um peso, botar um shape diferenciado, né? Cuidar da saúde. Outros resolvem que vão trabalhar mais, ou que vão trabalhar menos, que vão dar mais tempo para a família. Enfim, dentre as várias coisas que nós resolvemos no fim do ano, né, que nós refletimos e pensamos que podemos fazer diferente, eu quero, à luz de 1 Coríntios capítulo 10, convidar você a refletir sobre adicionar mais uma resolução para o seu ano de 2025. Vamos abrir então as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso de número 23. Abra aí a sua Bíblia. Sabe, essa carta Paulo escreveu muito provavelmente baseado em informações que recebeu através de Epáfras, né? Um dos seus colaboradores que auxiliava ali, que pregava, que pastoreava essa comunidade de Corinto. Ele recebeu alguns relatos, através de alguns irmãos da casa de Cloe, como está escrito lá no capítulo 1. E esses relatos não eram nada animadores, meus irmãos. Sabe, Corinto era uma igreja, era uma cidade que teve alguns problemas. Ele recebeu uns relatos e para tentar responder, ou em resposta desses relatos que ele recebeu, através de Epáfras, então ele escreveu essa primeira carta. Essa era uma grande cidade, uma das maiores daquele tempo, né? Um importante centro comercial, né? Uma rota comercial muito vibrante. E por isso ela tentava oferecer então uma vasta quantidade de prazeres e de serviços religiosos aos seus visitantes e aos seus residentes. Tinha muitos templos, havia muito paganismo, muito pecado, isso estava impregnado nessas pessoas que moravam ali naquela cidade. Mas Paulo, ao escrever, ele vem nos apresentando e apresentando àqueles irmãos um estilo de vida que é apropriado para cristãos que habitam em um mundo pecaminoso. Que coisa, não é? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós vivemos em um mundo globalizado. Nós temos facilmente acesso a todo tipo de perversidade, em qualquer lugar que seja. Assim como temos acesso a coisas boas. Hoje no iFood você pode comer a comida do lugar do mundo que você quiser, aqui no interior do Paraná. Não é mesmo? Então nós vivemos em um contexto muito parecido. Nós temos fácil acesso às mais variadas culturas e às mais variadas práticas nos dias de hoje, assim como esses irmãos tinham também. Sabe, e Paulo, respondendo então, na tentativa de apresentar esse estilo de vida apropriado para pessoas que nasceram de novo, ele escreve essa carta abordando vários temas. Muitos assuntos estão aqui: divisões na igreja, sexualidade, casamento, questões judiciais, alimentação, o próprio culto, a adoração. Paulo fala sobre diversos temas aqui, né? Ele vem instruindo esses irmãos nos mais variados assuntos. E sabe, antes da gente seguir, preciso que vocês gravem um conceito. Eu falei de manhã para o pessoal no ensaio que eu ia pedir ajuda de alguém, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer porque meus irmãos ficaram assustados com a possibilidade do que poderia vir. Então eu mesmo vou dar o exemplo. Nós dissemos que fomos livres em Cristo, amém? Nós cantamos isso hoje, amém? Cristo nos libertou, amém? Amém, legal. Bom,
Olhando aqui ao meu redor, eu estou livre, certo? Não há nada me prendendo aqui em algum lugar. Eu posso caminhar até aqui, tranquilamente. Posso caminhar até o outro lado, certo? Posso descer até ali, então eu estou livre, certo? Não há nada que me prende aqui. Estamos nessa? Não tem uma corrente, uma bola de ferro no meu pé que me impede de me movimentar aqui. Então, estou livre. Exceto se eu quisesse subir até ali e tocar uma daquelas lâmpadas. Vocês concordam comigo? Por mais que eu me esforce, sem o auxílio de uma escada eu não consigo tocar lá no teto. Certo? Mas eu não estou livre? Por que eu não consigo então? Existe uma força, todos nós conhecemos ela, principalmente quando subimos na balança, nós ficamos bravos com ela, né, que se chama gravidade. Por mais que eu esteja livre, tem uma força gravitacional que me impede de me deslocar para cima, certo? Eu não consigo, sem auxílio, tocar o teto, mesmo estando livre. Guardem essa figura, não minha subindo na escada, mas dessa força que nos segura, que nos impede de que possamos nos deslocar verticalmente para cima. Falei bonito agora. E vamos ao nosso texto. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 23 até o 11, verso 1. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado, sem questionar nada por motivo de consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Se um descrente os convidar para uma refeição, aceitem o convite se desejarem, comam o que lhes oferecerem, sem questionar nada por motivo de consciência. Mas, se alguém lhes disser, essa carne foi oferecida a um ídolo, não a comam, por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que outros pensam? Por que serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo o que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Amém? Oremos. Senhor, é a sua santa palavra, lida e meditada nessa noite. Que o seu nome seja glorificado, ó Deus, e que essa mensagem possa trazer vida aos nossos corações e glória ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sabe, ele começa de um jeito muito interessante, né? Ele fala assim: tudo é permitido. Essa frase, muito provavelmente, era um termo comum naquela região, ou entre esse povo de Corinto. Tudo é permitido. Eles diziam: ora, se eu fui liberto por Cristo, se Jesus me libertou, então não há nada que para mim seja restrito. Né? Lembram daquela figura que eu pedi para vocês guardarem? Mantenham ela em mente. Se eu fui liberto, não há nada que me é restrito. E isso era um problema gigante. A gente vê o tamanho desse problema nos capítulos anteriores, não é? Pessoas iam até os templos participarem de carne sacrificada aos ídolos, eles praticavam imoralidade sexual, eles praticavam todo tipo de perversidade. Por quê? Se Cristo me libertou, então eu sou livre, né? Mas tem um outro problema. Uma ideia muito difundida depois estava começando a surgir ali, provavelmente um proto-gnosticismo. Né? O que é isso? Gnosticismo é um pensamento filosófico que afirma
em uma das suas preposições ou proposições, que a matéria é má. A matéria é má. Deus é bom, a matéria, que é físico, é mal, certo? E que Deus, sendo bom, Ele não pode se relacionar com o que é material. Só por aqui, para vocês entenderem, certo? E se a matéria é má, mas o espírito é bom, então importa que o meu espírito seja alimentado por meio da fé, mas a matéria pouco importa. Com a matéria eu posso fazer o que eu quiser. Na matéria, tudo é permitido. Desde que no meu espírito tudo esteja certo, na matéria tudo me é permitido. Né? Entenderam a razão dessa frase? Só que Paulo, ele não para por aí. Ele redireciona o foco dessa frase. Ele escreve: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Vocês entenderam o que ele fez? Ele fala assim: vocês dizem que tudo é permitido, só que nem tudo convém. Nem tudo convém a pessoas que são novas criaturas em Cristo. Tudo é permitido, mas nem tudo é benéfico. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Lá no capítulo 6 ele já tinha citado isso de novo, ou anteriormente. Só que a correção que ele usa é: tudo é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Então, Paulo não nega que nós temos liberdade em Cristo. Amém? Nós somos livres em Cristo. Mas como pessoas que são novas criações, nem tudo convém, nem tudo traz benefício. Nós não devemos nos colocar de volta sobre o jugo da escravidão de nada. E também não considerar apenas o nosso próprio bem, nosso próprio bem-estar. Então Paulo diz a eles que ao invés de entregar-se a prazeres desenfreados, usando como justificativa a liberdade cristã, que parece mais uma libertinagem, convenhamos, os cristãos, nós devemos levar em consideração as repercussões daquilo que nós fazemos. Sabe, como eles levaram para nós levarmos a liberdade ao extremo, também apresenta alguns riscos. Além desses que os coríntios incorreram, sabe, nós também podemos incorrer em um risco muito grave do nosso tempo. É muito comum, quando você passa pelas estradas, você lê uma frase célebre nas traseiras dos caminhões: Deus deu a vida, me ajudem, quem sabe? Para que cada um cuide da sua. Sabe, o que é isso senão um grito por liberdade, por independência? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu sou livre. Eu não tenho que prestar contas de nada do que eu faço a ninguém. Sabe, esse pensamento nega para nós cristãos um aspecto muito importante da nossa fé, que nós somos um corpo. A Bíblia nos define como corpo de Cristo. Um corpo não sobrevive em partes, um corpo sobrevive em um todo. Não é? E ao darmos ouvidos a essa voz que diz: ninguém tem nada a ver comigo, cada um no seu quadrado, a vida é minha e eu faço dela o que eu bem entender, nós assumimos a posição para onde o pecado nos levou, lá no início, separados de Deus, separados uns dos outros. Mas seguindo, sabe, ele continua escrevendo ali no verso 25. Portanto, vocês podem comer de qualquer carne que é vendida no mercado, sem questionar nada por motivo de consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Se um descrente o convidar para uma refeição, aceitem o convite se desejarem, comam o que lhes oferecerem, sem questionar nada por motivo de consciência. Até aqui por hora. Sabe,
era muito comum nessa época que a carne vendida nos mercados fosse proveniente dos templos, fosse, né, algum tipo de sacrifício, perdão, que depois era comercializado ali. Ou ainda, era muito provável que mesmo um açougueiro que não trabalhasse num templo, ainda assim realizasse um ritual qualquer para o abate, nem que fosse só lançar alguns pelos da testa do animal ao fogo, como oferenda, né? Então, muito provavelmente, toda a carne que era vendida havia sido oferecida como algum tipo de sacrifício. Hoje, a gente nem tem como saber a procedência do que a gente consome no mercado, não é? A gente não tem como rastrear de onde vem a nossa comida. E agora? O que a gente vai fazer? E se o pessoal da Friboi tem uma estátua gigante de Moloque dentro dos abatedouros, ou de qualquer outra divindade que seja? E agora? O que nós faremos? Será que nós temos que parar de consumir esses alimentos? De forma nenhuma. Paulo, para contrapor isso, ele cita um Salmo 24:1. A terra e tudo que nela há são do Senhor. Mas espera aí. Então, por que isso está aqui? Para que citar esse tipo de coisa? Se não faz diferença se a carne foi sacrificada ou não, por que isso está aqui? A gente vai descobrir. Mas sabe, também não é preciso que a gente fique com essa preocupação. E agora? Será que a carne da Friboi é mesmo sacrificada? Não sei. Quer ver? Tem uma que é real e muito famosa e vocês sabem. E agora? Será que quando eu tomo Coca-Cola, eu estou fazendo um pacto com o diabo? Ouviu? Vocês sabem, né? Há um tempo atrás se dizia que se você dobrasse o rótulo da Coca-Cola, aparecia alô diabo. E aí os crentes ficavam assim, meu Deus, não posso tomar Coca. Porque se eu tomar Coca eu estou fazendo um pacto com o demônio. Nada disso. Nós não precisamos, meus irmãos, ficar com essas teorias mirabolantes. Sabe? Eles também não precisavam em todo lugar, vai comprar carne, me vê aí açougueiro. 1 quilo de ponta de peito, porque picanha está caro. Mas eu só vou levar se a carne não for sacrificada. Tem certeza que não é? Talvez seja. Não vou levar. Não precisa fazer isso. Come, porque do Senhor é a terra e tudo que nela há. Fica tranquilo. Toma a coca, com moderação, que açúcar e sódio faz mal. Mas toma a coca, não se preocupe, se está alô diabo. Se ela está ali é porque Deus, na sua graça e bondade, sabia que aquilo era gostoso. Tá bom? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Sabe, meus irmãos, sim, nós podemos desfrutar com toda tranquilidade da bondade e da provisão de Deus. Porque tudo que há na terra é do Senhor. Mas tem uma condição que ele continua escrevendo ali. O que ele diz? Verso 28. Mas se alguém lhes disser, essa carne foi oferecida a um ídolo, não a comam, por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para outra pessoa. Que coisa, não é? Que coisa. Ele diz, meus irmãos, vocês são livres. Não se preocupem com a origem desse alimento. Não precisa esquentar a cabeça para saber de onde veio. Mas, se alguém falar, se alguém mencionar, não coma. E aí ele mesmo pergunta, afinal, por que a minha liberdade deve ser limitada por aquilo que outros pensam?
Por que serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Sabe, a gente, pelo simples fato de ver esse tipo de comentário, pode observar que essa pessoa tem algum problema em si, na sua própria, não um problema, mas ainda não chegou ao amadurecimento nessa questão, certo? Às vezes ela crê que, ao comer essa carne que foi sacrificada, ela cresce nisso, que quem come também está praticando a adoração àquele ídolo. Que ao comer aquela carne você está prestando culto àquela divindade. E ele diz, olha, então, se ele crê, seria melhor abster-se, deixar de exercer a sua liberdade. Só que aqui a gente ainda tem um outro risco. Se ali atrás a gente tinha o risco de levar a liberdade ao extremo e acabar usando essa liberdade como um sinônimo de uma independência total, aqui tem um outro risco. Tem o risco da gente, às vezes, assim, na nossa vontade de fazer as coisas para agradar a Deus, criar ou estabelecer algumas ideias, alguns costumes, fundamentados em algumas suposições teológicas, vamos dizer assim, duvidosas. Para não dizer fruto da nossa imaginação. Tá? Suposições teológicas duvidosas. Ao fazer isso, a gente pode tentar usar de uma consciência enfraquecida. Né? Por que enfraquecida? Que não é trabalhada, alimentada da palavra, e usar isso para impor a outras pessoas nossas crenças particulares, nossos ideais particulares. Vocês querem um exemplo? Deixa eu ver. Deixa eu pegar um leve aqui. Jogar bola é pecado? Em nenhum lugar a Bíblia diz que jogar bola é pecado. Correto? Contudo, há pessoas que se dizem cristãs que alegam que jogar bola é pecado. Usar barba comprida é pecado? A Bíblia diz em algum lugar que usar a barba é pecado? Não. Contudo, existem irmãos que alegam, pessoas que são, esses são irmãos mesmo. Existem irmãos que dizem que creem que usar a barba é pecado. O que eu estou tentando mostrar com isso? Que às vezes a gente cria algumas ideias e tenta impor essas ideias sobre outros com base nessa justificativa. Não, você não está respeitando a minha consciência. Eu vou ficar, essa palavra vocês vão já identificar na hora. Eu vou ficar escandalizado com isso. Meu irmão, você está pregando com a barba comprida, eu estou escandalizado. Você não pode fazer isso. Meu irmão, você saiu para jogar bola, eu vou ficar escandalizado. Você não pode fazer isso. Isso que eu estou dizendo, são ideias baseadas em suposições teológicas duvidosas. Certo? Para não dizer baseados na imaginação. A gente vê Jesus topando com pessoas assim, na sua caminhada, sabe? Ele chega para um certo grupo de indivíduos e fala assim, olha, cara, vocês colocam sobre outras pessoas um fardo pesado, que vocês não ousam empurrar nem com o dedinho. Lembram quem são esses caras? Né? Ele vai falar assim, eles gostavam muito do seu título, né? De fariseus. Eu sou fariseu. Eles diziam,
mas Jesus olha para eles e fala assim: vocês são hipócritas, porque vocês fazem isso. É verdade, meus irmãos. Nós fomos libertos por Jesus. A gente cantou isso hoje, a gente vê isso por toda a Escritura. Nós podemos sim desfrutar da provisão do Senhor. É verdade também. Mas, apesar de sermos livres e de podermos desfrutar da provisão do Senhor, abster-se, refrear a nossa vontade voluntariamente, também é permitido. Para evitar uma má interpretação, para evitar que o outro seja ferido na sua consciência, também nos é permitido. E sabe, abster-se não significa abandonar a nossa liberdade. Não significa que nós não somos livres porque consideramos os outros quando tomamos as nossas atitudes. Mas, além do pecado, além da morte, Jesus também nos libertou para praticarmos o bem. Praticarmos o bem também preservando a consciência de outros que ainda estão amadurecendo, meus irmãos. Sabe? E aí ele continua. Puxa vida. Olha o que ele nos oferece. No verso 31. Portanto, vocês são livres sim, vocês preservam os outros. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem judeus, nem gentios, nem a igreja de Deus, assim como eu também procuro agradar a todos em tudo o que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O encontro com Jesus foi transformador para Paulo. O encontro com Jesus foi transformador para muitos outros, na Escritura e fora dela. Eu tenho certeza que o encontro com Jesus foi transformador para mim e para você também. Amém? Quando Jesus nos encontrou, aquilo nos mudou, aquilo foi transformador para nós. Quando nós recebemos aquela chamada ao arrependimento, quando nós recebemos aquela declaração de Jesus, seus pecados são perdoados. Por minha causa, pelo meu mérito, os seus pecados são perdoados. Que coisa gloriosa. E naquela vontade, no desejo de andarmos alinhados com aquilo que Deus fez por nós, nós precisamos buscar a renovação do nosso estilo de vida. Né? Paulo mesmo vai dizer, em outro lugar, ele diz assim: olha, você quer saber como que um cristão vive? Se você roubava, não roube mais, trabalhe. Se você mentia, não minta mais, fale a verdade, e etc. E então ele demonstra para nós. Apesar disso não ser requisito para a nossa salvação, porque a nossa salvação é mérito único e exclusivo de Jesus, ainda deve ser para nós uma busca, para que nós possamos caminhar de acordo com aquilo que o nosso Senhor espera de nós. Todas as decisões, toda a nossa vida precisa ser governada por aquilo que manifesta a glória de Deus. Amém? Toda a nossa vida, todas as nossas decisões precisam ser governadas por aquilo que manifesta a glória de Deus, governadas com o intuito de atrair aqueles que estão distantes de Deus, governadas pelo nosso desejo de fortalecer o seu povo. Vejam o que ele escreveu ainda em Filipenses 2, 4-7. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que isso fosse algo que ele devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Em 8,13 ainda ele escreveu: não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos, não perdemos nada se não comemos, e se comemos nada ganhamos,
Contudo, tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Quando vocês pecam contra outros irmãos, no verso 12, 8:12, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Olha que interessante. Paulo diz assim: sim, meus irmãos, vocês são livres, mas não se apeguem a essa liberdade como se fosse algo de grande valor. Antes, coloquem a sua liberdade sujeita à glória de Deus. Considerem os outros naquilo que vocês vão fazer. Considerem os outros. Sabe, ele nos orienta então para uma vida de preservação, né? Ele diz assim: olha, você é livre, meu irmão, mas se tomar Coca-Cola, fere a consciência do seu irmão, porque ele crê que a Coca-Cola tem um pacto com o demônio, porque ele ainda crê nisso, porque ele ainda não alcançou a maturidade quanto a esse aspecto, não tome Coca-Cola junto com ele. Não incentive a tomar a Coca-Cola, porque se ele tomar, ele está pecando contra a própria consciência dele. Se eu acreditasse, ou melhor, se algum de vocês acreditasse que usar a barba comprida é pecado, e eu estivesse aqui pregando com a minha barba, que apesar de não estar muito comprida, está crescendo, eu estaria incentivando vocês a pecarem, porque você crê nisso. Então Paulo está dizendo: olha, cuida, sim, você é livre, mas leve em consideração o seu irmão, leve em consideração aquilo que glorifica a Deus. Nós vivemos esse desafio diariamente para nos dedicar à edificação e cuidado dos outros, sabe? E nós podemos fazer muitas coisas que induzem pessoas a pecar contra a sua própria consciência. Às vezes, pode ser com a nossa contribuição, ou melhor, com a falta dela. Às vezes, nós chegamos aqui, e como eu, acredito que muitos outros também vieram de outros contextos, onde a fé tinha algum tipo de barganha, né, de troca. E aí quando nós entendemos o princípio da fé, quando nós entendemos o cristianismo real e o cristianismo com as doutrinas reformadas, quando nós entendemos que contribuição não é algo que me faz trocar com Deus a minha contribuição por uma bênção, mas que é algo que eu faço de generosidade, com coração alegre, como Paulo também vai dizer, que é um privilégio meu contribuir. Aí eu digo assim: é um privilégio, eu não sou obrigado a desfrutar de todos os privilégios que eu tenho, então eu não preciso contribuir. Se Paulo me diz para ofertar voluntariamente, conforme eu sinto no coração, eu sinto que eu não devo contribuir e não o farei. E aí, chega o irmão que está ao seu lado, que crê que deve contribuir, que entendeu que deve contribuir, ou que ainda acredita em alguma espécie de barganha. E ao ver você, ele também deixa de contribuir. Olha que coisa. Outro exemplo. Às vezes, nós podemos nos comunicar usando expressões e linguajares que vão incentivar outros a se comunicar de uma forma que julgam inapropriada para cristãos. Nós chegamos numa roda e as pessoas estão usando palavras que julgamos impróprias, vamos dizer assim. Vocês estão me acompanhando? Beleza. E quando você chega ali naquela roda, mesmo acreditando que aquilo é impróprio, nós estamos entre irmãos e eles estão usando essas palavras, na comunicação você solta também. Meu irmão, você que estava fazendo isso, incentivou o outro a pecar contra a sua própria consciência.
Sabe, outro exemplo. Às vezes a gente está lá no trabalho e as pessoas sabem que somos cristãos. E nós trabalhamos de modo tão desleixado. E as pessoas falam assim, não, para ser cristão igual esse aí eu não quero não. O quê? Para ser cristão e fazer como ele faz aqui? Como ele faz aqui com o patrão, como ele faz aqui com os outros, como ele faz aqui com o tempo, como ele faz aqui com os materiais que ele tem a custódia? Não, para ser cristão como esse eu não quero não. Que desserviço à glória de Deus. E tem mais um exemplo. Às vezes a gente pode estar aqui, reunidos, para cultuar o nosso Deus. Que momento glorioso. O culto solene do povo de Deus. Domingo à noite, nós chegamos e cultuamos de uma forma tão apática. Que você desencoraja a outra pessoa. Assim, não, para quê? Ele é um líder e ele não se importa em cultuar, em cantar com alegria, em participar disso. Por que eu vou também? Não, então, se ele também não faz, eu também não vou fazer. Você está encorajando o outro a pecar contra a sua consciência. Sabe, meus irmãos, essas práticas em si, elas não mudam nada, não acrescentam nem tiram nada com relação à nossa salvação. Como eu falei antes, a nossa salvação é mérito único e exclusivo de Jesus. Mas elas revelam algumas coisas sobre o nosso coração. Sabe? Revelam sobre o nosso coração. Que às vezes nós estamos mais preocupados com a nossa própria liberdade, com o nosso próprio bem-estar, com os nossos próprios privilégios, do que com as outras pessoas. Se eu não estou me sentindo à vontade, eu não gosto, para que eu vou cantar e bater palma? Eu não gosto de fazer isso. Você está se preocupando só com você. Você não está se preocupando com as outras pessoas. Eu acho que contribuir, nada a ver, eu não preciso. Paulo falou que é para dar segundo o coração. Meu coração me diz que não é para eu contribuir. Você está se preocupando com você, não com os outros. O que tem? É 5 minutos que eu estou batendo ponto antes. Nem tem problema isso aí. As pessoas estão vendo você. O que tem que eu fiquei 1 hora no banheiro? Não posso ir no banheiro enquanto eu estou trabalhando? As pessoas estão observando você. E é o nome de Jesus que vai para a lama. É o nome de Jesus que deixa de receber a glória que lhe é devida. Sabe, a nossa preocupação última não é naquilo que a pessoa pensa em si, mas na glória do nome de Deus. Sabe, submeter a nossa vontade, as nossas vantagens ou a nossa liberdade ao que vai anunciar a salvação, ao que vai promover o fortalecimento dos outros, isso é o princípio do amor cristão. É o que Paulo vai escrever no capítulo 13. Um amor que não busca o seu próprio interesse, mas o interesse de outros. Um amor que não está preocupado só consigo mesmo, mas preocupado com os outros. E ele ainda diz assim para esses irmãos, ele diz, olha, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Naquilo em que imita Cristo, Paulo se coloca como um modelo a ser seguido. E olha que modelo, hein? Lá em 9:19 ele escreveu, embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. No 23, faço isso para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos. 27, disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Que modelo, meus irmãos. Que modelo. Ele diz, eu tenho liberdades, eu tenho as minhas vontades, mas eu submeti tudo isso,
todo o meu ser a Jesus, de modo que eu me fiz escravo de todos, para levar muitos a Cristo. Mas, no fim das contas, a nossa pergunta ainda não deve ser: será que eu ofendi alguém? Será que eu desencorajei alguém? Ou encorajei alguém a fazer algo que não deveria? Nossa pergunta ainda deve ser, essa sim deve ser: Cristo está sendo glorificado através disso que eu estou fazendo? Cristo está sendo glorificado através da minha não contribuição? Cristo está sendo glorificado quando eu contribuo com generosidade e alegria? Cristo está sendo glorificado quando eu venho na reunião dos santos, a reunião do corpo de Cristo, e presto culto ao Senhor com alegria? Cristo está sendo glorificado quando eu trabalho da melhor maneira possível, como se fosse para o próprio Deus e não para o meu patrão, para o meu empregador? Será que Jesus está sendo glorificado quando nós nos abstemos de alguns benefícios ou de algumas coisas para que não venhamos a ferir a consciência de outros irmãos? Será que Ele está sendo glorificado? É claro que sim. Eu quero fazer um convite para você, meus irmãos, e convidar também os irmãos do louvor para que nós possamos cantar. Você pode se colocar de pé, nós já vamos cantar ao nosso Deus com alegria, e enquanto isso eu quero te fazer um convite para esse ano de 2025. Sabe, entre as suas resoluções de ano novo, entre as nossas resoluções de ano novo, que você e eu, que nós possamos colocar também, além da academia, além do trabalho, além da família, além de qualquer outra coisa que nós tenhamos resolvido nesse início de ano, colocar a glória de Deus, a busca pela edificação do povo de Deus, que nós possamos buscar, meus irmãos, ser modelos a outros naquilo que imitamos a Cristo, assim como Paulo escreveu. Que esse 2025, você possa se comprometer com a glória do nosso Senhor Jesus, que você possa se comprometer com a edificação do povo de Deus e se comprometer com a glória do nome dEle. Amém?